ação do nível de consciência, né? A gente está, muitas vezes a gente tem o equipamento Kangen, a gente já faz uso, né, de vários tipos de água, mas ainda ficam muitas perguntas, ainda ficam muitos questionamentos, né? E muitos desses questionamentos estão ligados às questões mais científicas, né? Tem várias preocupações. Então, assim, muitas vezes a gente não domina, tem medo de falar sobre esse assunto, e é por isso que a gente trouxe hoje aqui esse tema, né? Porque tudo que a gente tem falado sobre água, todas as características de uma água saudável, antes da gente falar de água Kangen, a gente precisa entender as características e entender que muitas pessoas antes de nós, vários pesquisadores, cientistas, médicos que clinicaram, né, vários profissionais na área da saúde e outras diversas áreas, vocês vão ver aqui hoje muitos engenheiros, físicos, químicos, várias pessoas que tiveram essa descoberta interior primeiro, né, e se colocaram à disposição de investigar, de pesquisar sobre as características da água. E chegaram a várias conclusões que nos trouxeram até aqui, porque a nossa medicina, ou muito das pesquisas que hoje nós temos acesso, elas têm como base as primeiras pesquisas em relação à água, né? Então, hoje nós vamos estar compartilhando com vocês aqui um pouquinho, né? Não vai dar para falar aqui de todos, são muitas referências. Então, assim, eu escolhi algumas que são menos conhecidas, tá? Para que isso possa aumentar, ampliar o conhecimento de vocês. Alguns nomes já são bastante difundidos, então hoje, assim, eu dei preferência por trazer aqui algumas informações que são novidades, né, para alguns, mas a ideia sempre está ampliando esse conhecimento, ampliando as informações, difundindo as informações sobre água e seus pesquisadores, né? Então, aqui, esse projeto aqui é parte, né, do novo livro que a gente vai lançar, chamado O Legado da Água, que é um compilado dessas mentes brilhantes, né? E eu começo fazendo uma pergunta, né? Por que a gente pode dizer que é uma água cientificamente perfeita para a saúde? Essa fala, ela é difundida porque, assim, existem algumas características, perdão, já estudadas da água, que elas têm uma biocompatibilidade com o nosso organismo. Então, quando você consegue reunir todas essas características numa água, então a gente tem uma água que ela tem as características científicas de uma água saudável, de uma água perfeita, tá? Então, é por isso que muitas vezes a gente se refere à água Kangen como uma água cientificamente perfeita, tá? Porque ela reúne as características que a gente já conhece da água saudável. Como sempre, né, como eu gosto de perguntar, né? E eu vou começar essa aula aqui perguntando para vocês, qual pesquisador popularizou o termo água viva? Vocês já ouviram falar sobre isso, né? Muitas vezes a gente ouve falar sobre água viva, tanto no ponto de vista cristão, né, muito falado sobre isso, no viés bíblico, mas também tem uma outra referência sobre isso, né, que é uma água bioativa, uma água que tem energia, uma água que ela tem eletricidade. E tem um pesquisador, né, que ele falou sobre isso, ele estudou sobre isso. Olha aqui, depois aqui, vamos lá. Esse aqui é Violet, né? Ele é de 1887, como eu falei para vocês, engenheiro, piloto de corrida e inventor francês, né? E as suas pesquisas e invenções foram no campo da biodinamização da água, tá? A teoria de Violet se baseava na ideia de que a água poderia ser vitalizada, ou melhor, energizada, para obter efeitos benéficos para a saúde de humanos, animais e plantas. Existe um documentário no YouTube muito legal, para você dar uma estudada sobre isso. Hoje a gente já tem avanços relacionados à água vibracional, água informacional, né? Aqui nesse livro dele, ele fala sobre formas de transferir energia para a água, como se ela recebesse uma descarga elétrica na chuva, por exemplo. E essa é uma água saudável. Então, ele fala da eletricidade na água, tá? E é por causa dele que a água ganhou esse termo chamado água viva. Tá? Então, aqui, gente, hoje o nosso objetivo é compartilhar com vocês alguns nomes, algumas curiosidades em relação a pesquisas já realizadas sobre água. E como isso, de alguma forma, vem contribuir para que hoje nós tenhamos acesso à água cientificamente perfeita
perfeita, uma água que reúne características a disponibilização de águas que não são saudáveis. Elas podem ser consideradas potáveis, mas não necessariamente saudáveis, né? Hoje mesmo eu estava lendo um artigo dizendo que existem 54 contaminantes que não estão dentro da regulação hoje no Brasil. Ou seja, já é sabido, é conhecido os efeitos nocivos para a saúde, mas a legislação não está atualizada para que o sistema de saúde, o sistema de saneamento básico fizesse a remoção disso, desses contaminantes. Então, nós não temos hoje uma água disponível, né, uma água de consumo saudável, tá? Nós temos uma água aí que ela precisa de melhoramentos e essa responsabilidade é nossa, enquanto responsáveis pela família, enquanto os profissionais, nós temos a obrigação de melhorar a nossa água, tá? Hoje eu já falei bastante, então vamos lá. Esse aqui já é um médico, aliás, um cientista, médico fisiologista francês. Eu gosto muito de falar sobre ele. Ele ganhou o prêmio Nobel em 1912, tá? Ele é pioneiro, foi pioneiro sobre a estrutura dos vasos sanguíneos e a transplantação de órgãos, né? Antigamente, nessa época, não fazia transfusão de sangue. Para fazer isso, precisava unir as artérias do doador com quem estava recebendo, com o receptor. Então, e esse médico aqui, gente, é muito interessante, tem uma história muito legal sobre ele, que eu vou estar compartilhando com vocês. Quem tiver aqui, daqui a pouco eu vou colocar aqui no chat, para você ter acesso. Dr. Alexis Carrel, ele fez um trabalho, existe um experimento muito conhecido dele, que é chamado coração de Carrel. Ele fez um experimento com coração de frango, né, de galinha, sobre as células, tá? E ele descobriu, olha que interessante, ele manteve as células cardíacas vivas por mais de 30 anos, trocando constantemente o fluido ao redor delas, provando que é o meio que sustenta a vida celular, e não a célula em si. Esse experimento dele foi muito importante para o desenvolvimento de outras pesquisas, onde foi compreendido que o fluido que está, né, nesse ambiente é que dá condições às células de permanecer. E olha que interessante, o Dr. Carrel, ele era muito cético, tá? Eu vou compartilhar com vocês aqui. Ele teve uma experiência em Lourdes, na França, tá? Com um caso, é muito bacana a história dele, tá? E então, porque ele não acreditava em milagres, vamos dizer assim, né? Mas ele teve uma experiência muito bacana lá. Olha só, esse aqui é um médico alemão que a gente sempre menciona nas nossas apresentações, a gente sempre faz referência ao trabalho dele. Ele também é um prêmio Nobel de 1931. Ele, Dr. Otto Heinrich Warburg, ele fez pesquisas sobre a respiração celular e o metabolismo do câncer. E ele descobriu, né, que as células cancerígenas têm um metabolismo diferente das células saudáveis, um fenômeno que ficou conhecido como efeito Warburg. Ele descobriu que as células, elas cancerígenas se desenvolvem em ambientes anaeróbicos e ácidos, e que o equilíbrio alcalino-oxigenado poderia inibir a progressão tumoral. Os tecidos cancerígenos são ácidos, enquanto que os tecidos saudáveis são alcalinos. Isso fala dele. Então, por conta disso, nós sempre mencionamos ele ali quando a gente fala sobre a importância do equilíbrio ácido-básico. Hoje nós temos uma alimentação muito acidificada, então toda a célula, ele diz, né, que ela não prospera em ambiente alcalino. Uma célula cancerígena, doente, ela vai se proliferar em um ambiente acidificado, tá? Então aqui nós temos também essa referência muito bacana aqui nos nossos estudos. Vamos lá. Então, aqui nós temos mais um. Gente, nós não vamos aprofundar muito, tá? Para não ficar muito cansativo, nós vamos ter outras aulas que nós vamos estar podendo destrinchar melhor, estudar melhor. Mas aqui nós temos o Dr. Inês, né? Ele foi um médico húngaro, pioneiro nos procedimentos antissépticos, que descobriu a importância da higiene de lavar das mãos na prevenção de infecções hospitalares, salvando milhares de vidas, principalmente de mulheres com febre puerperal. Olha que interessante, ele foi chefe de um hospital e ele observou que as mulheres que
que iam fazer o parto, né, de uma das águas da ala A, elas acabavam adoecendo após parto, né? Eu me recordo de já ouvir falar sobre isso, que antigamente era mais perigoso, né, fazer o parto em hospitais do que com as parteiras, era mais seguro fazer os partos em casa. E ele descobriu o motivo, né? O motivo é que os alunos que faziam os estudos, né, os novatos, vamos dizer assim, eles visitavam primeiro a aula de anatomia lá no necrotério. Então, eles não tinham o hábito de lavar as mãos. E eles, então, depois iam fazer as visitas e os partos. E isso acabava contaminando as mulheres e elas vinham falecer. Ele percebeu isso porque um amigo dele sofreu um corte, né, e teve os mesmos sintomas, as características da contaminação que as mulheres sofriam na ala A. Então, com isso, ele deu ali início a um grande estudo, verificando essas contaminações. E por que ele está aqui? Gente, a água, ela é fundamental para fazer a higienização. E hoje nós temos a condição de produzir uma água hipoclorosa no nosso equipamento, que vai fazer a desinfectação. Ele é antisséptico, né? Então, assim, é muito importante que a gente use todos os recursos e reconheça que existe uma importância significativa para a manutenção da saúde através da higiene e também de hoje nós termos acesso a realmente águas que vão favorecer, vão beneficiar o nosso organismo, tá? Aqui nós temos também, deixa eu ver aqui. Tá. Ok. Doutor, esse aqui também é uma história muito bacana. Doutor Henri Coadin, tá? Ele inspirou pesquisas sobre as águas nas regiões longevas. Agora, como que ele fez isso? Primeiro, ele passou muitos anos, né, lá na região do povo Hunza. Quem me acompanha aqui já sabe que a gente sempre fala sobre as pessoas que moram nessa região, né? Ele passou muitos anos estudando as águas das regiões mais longevas, mas ele especialmente descobriu nas terras, né, do povo Hunza, no Paquistão, as características da água, como pH alcalino, presença de hidrogênio natural, tá, ativo, né, e uma estrutura hexagonal. Ou seja, existe um padrão de água com características que realmente favorecem um bom equilíbrio no nosso metabolismo. E isso gera vida, isso gera realmente as condições que as células precisam para se renovar, se regenerar. Tá? E olha que interessante, isso vai junto com a pesquisa lá do Dr. Alexis. Né? Olha aqui. Por mais de 60 anos, Dr. Henri Coadin tentou recriar artificialmente uma água semelhante, mas sem sucesso. Aos 78 anos, ele passou essa tarefa para um cientista genial, Patrick Flanagan, de 18 anos. E olha que bacana aqui, tem um registro disso, ó. Olha os dois aqui. Patrick, ele disse uma vez para o Patrick o seguinte: algumas pessoas acreditam que somos o que comemos, mas eu acredito que somos o que bebemos. E Patrick, então, continuou os estudos do Dr. Henry, e escreveu um livro, né, sobre as águas lá das montanhas do povo Hunza, e realmente catalogando tudo que eles identificaram nessas águas, as características dessa água, tá? Então, foi assim que a gente teve acesso às muitas características benéficas de água, das águas. Aqui nós temos uma pergunta bem interessante, né? A gente sempre vê falar nas nossas apresentações a importância do terreno biológico. Então, aqui, qual é a relação entre água e o conceito de terreno biológico defendido por Claude Bernard e Antônio Béchamp? Aqui, nós temos dois cientistas, né, que trouxeram esse conceito para a gente. Aqui, ó. Ambos defendiam que a qualidade do meio interno, onde a água é o principal componente, é determinante para o surgimento ou não das doenças. Ideia reforçada hoje pela medicina integrativa. Então, se nós somos 70% de água, temos água fluida, temos água estruturada no interior das nossas células. O que a gente chama de terreno biológico é toda essa composição em volta das nossas células, né? E também coopera com o pensamento lá do Dr. Alexis, que fez o experimento da célula cardíaca, né, num fluido que ele trocava constantemente. Então, novamente, a água, ela é fundamental para a saúde da célula. Fica claro isso aqui para nós, né?
Olha só que bacana isso aqui, ó. O corpo humano emite luz como os vagalumes. Só que por um mecanismo diferente, a emissão de biofótons, resultado das reações químicas que geram moléculas altamente reativas de oxigênio, ou seja, os radicais livres. Esse médico aqui, cientista, Dr. Fritz, ele é um defensor, né, desse campo eletromagnético que o nosso corpo tem, e ele diz que a água ela tem uma reação muito importante, ela amplifica e conduz os biofótons, partículas de luz que coordenam funções celulares, sendo essenciais na comunicação celular. E aqui do lado a gente tem uma foto onde foi identificado, né, esses fótons, que é como que funciona? Quando a pessoa tem movimento, ela emite esses fótons e isso é fotografado. Mas, à medida que ela morre, falece, isso vai desaparecendo. E a importância dessa pesquisa aqui é que o Dr. Fritz Albert, ele diz que a água, ela amplifica essa potência, né? Coordena as funções celulares. Então, é muito importante que a gente tenha uma água realmente ativa, uma água saudável, né? De acesso realmente dar acesso realmente às nossas células. Tá? Olha aqui, nós temos um outro nome bacana, né, Dr. Lester Parker. Ele foi proeminente cientista e pesquisador, amplamente considerado uma das principais autoridades mundiais em antioxidantes e radicais livres. Ele é um especialista nisso. Ele foi líder científico excepcional, cuja pesquisa e publicação tiveram um impacto significativo nos campos da bioquímica, nutrição e medicina. E hoje nós falamos tanto, né, em antioxidante e também no combate aos radicais livres. Então, aqui tem um livro dele que eu trouxe aqui para vocês, né, o Milagre do Antioxidante, e hoje nós sabemos que o hidrogênio livre, né, o hidrogênio ativo, ele é o menor antioxidante, né? Então, assim, é muito importante que você saiba tudo isso, que você conheça esses nomes, tá? Quem tem esse material aqui, que muitas vezes é compartilhado aí nos grupos, né? Vou ver aqui se quem tem esse material aqui. É muito importante que você leia, é muito importante que você estude esses nomes, porque existem muitas referências que vão te dar condições de compreender primeiro e também de levar essa mensagem com mais segurança, de poder falar sobre as características das águas, tá? Aqui, ó, nós temos um outro, que é um médico cirurgião vascular, cardiovascular. Ele também foi diretor do Instituto de Água no Japão, onde ele diz que os dispositivos para produzir água reduzida, ou seja, água ionizada antioxidante, com ORP negativo, tá? Isso que significa o reduzido, foram introduzidos na clínica em maio de 1985, e com base nas experiências clínicas obtidas nos últimos 15 anos, pode-se dizer que a introdução da água naturalmente reduzida é obrigatória para se obter todos os resultados, todos os benefícios catalogados. Ele foi um dos médicos que clinicou utilizando água alcalina ionizada reduzida, e realizou uma compilação dessas melhorias, dessas benfeitorias que a água faz no organismo, tá? E aqui ele desenvolveu um bastão de magnésio, onde ele recomendava as pessoas tomar água, né, com esse bastão dentro da água, porque isso ajudava a liberar hidrogênio e ela poderia ter melhores resultados. Vamos ver o que mais aqui nós temos. Aqui nós temos também uma médica, a doutora Susan Lark, médica, escritora, especialista em saúde da mulher, focando em abordagens naturais e nutricionais para tratar condições como menopausa, TPM, ansiedade e estresse. Ela é autora de diversos livros que abordam a saúde feminina e o bem-estar. E ela diz que os benefícios da água alcalina, criada por eletrólise, né, excedem em muito sua capacidade de aumentar suavemente o pH das células e tecidos do corpo e neutralizar os ácidos. Vai muito além disso. Como as águas alcalinas ganham um número significativo de elétrons livres através do processo de eletrólise, é capaz de doar esses elétrons para os radicais livres de oxigênio ativos no corpo, tornando-se um super antioxidante. Doar seu excesso de elétrons livre à água alcalina é capaz de bloquear a oxidação do tecido normal pelos radicais livres de oxigênio. Então, gente, nós temos várias referências que nós podemos sim utilizar como ferramenta de aprendizagem. Só para reforçar aqui, ó, ela doa elétrons livres que neutraliza os radicais livres. Ela quem? A água hidrogenada, a água rica em hidrogênio molecular.
reduzindo o estresse oxidativo, um dos principais causadores do envelhecimento e doenças. Aqui nós temos uma outra referência, e essa aqui é muito importante, se você não conhece, anota esse nome, tá? Dr. Peter Agre, ele ganhou o Prêmio Nobel de Química em 2003. Gente, é recente, tá? É recente isso, 2003. E ele, por quê? Ele ganhou, ele descobriu as aquaporinas, tá? Proteínas que formam canais de água nas membranas celulares, permitindo a passagem de moléculas de água. Ele dividiu o prêmio com um químico, né, Roderick McKinnon, que foi reconhecido por seu trabalho sobre a estrutura e função dos canais iônicos. O que acontece, gente? Por muitos anos acreditava-se que as nossas células, elas faziam absorção da molécula de água através de osmose, ai meu Deus, fugiu a palavra. Absorção, sabe? E aí, em 2003, eles demonstraram que, na verdade, as células, elas têm um portal, tá? E eu vou mostrar aqui para vocês, ó, elas têm um portal chamado aquaporinas, e esse portal, ele tem um formato hexagonal, por isso que a água microestruturada, uma água hexagonal chamada, ou microcluster, ela tem maior absorção, ela é melhor recebida pelas nossas células, porque nossas células contêm esse portal, então fica melhor de absorver a água, tá? As moléculas de água. Então, só reforçando, a aquaporina são os canais proteicos que permitem a entrada de moléculas de água. A água microestruturada penetra com mais eficiente por essas vias, tá? Então, vamos lá. O que é a água de bioperformance, então? Por que a gente fala sobre isso? Gente, tem muito mais nomes. Eu poderia falar aqui por horas, né? Mas a gente precisa ir aprendendo aos poucos, até para aprender a reter essa informação, tá? E nós acabamos trazendo esse termo, cunhando esse termo água de bioperformance celular, porque nós entendemos que água, ela precisa reunir essas características que vai torná-la uma água cientificamente perfeita, né, para o nosso organismo. É uma água que promove hidratação profunda, faz a desintoxicação eficiente, faz a regeneração celular e ajuda no equilíbrio ácido-base, tá? E na prática, né, bioperformance é quando o corpo vive no seu modo original de fábrica, sem travas, sem toxinas, com propósito e potência. E tudo começa com a água certa. A gente pode fazer muitas coisas em benefício da saúde. A gente pode praticar atividade física, a gente pode ter uma alimentação equilibrada, a gente pode dormir bem, a gente pode ter bons pensamentos, mas a gente precisa tomar água de qualidade, porque senão tudo isso pode ruir. Porque sem uma hidratação eficiente, sem uma hidratação adequada, você não consegue fornecer ou estruturar melhor as funções do seu organismo para que ele possa dormir bem, para que você tenha disciplina para se alimentar bem, você tenha ânimo para fazer atividade física. Então, você precisa de água. A base de tudo é a água. Vamos lá, novamente aqui falando. Água de bioperformance é uma água que ela é inteligente, tá? Porque ela é funcional, ela conversa com a sua célula, ela tem energia, ela é bioativa, capaz de interagir com as suas células humanas de forma otimizada, promover uma hidratação profunda, regeneração constante. O problema é que a gente está deixando para fazer um detox depois que já está sobrecarregado. Então, tomando água de qualidade, uma água de bioperformance, você faz essa regeneração constante, né? Tem um equilíbrio elétrico e potencial máximo de desempenho do sistema biológico. Ela é viva, estruturada, antioxidante e personalizada às necessidades vitais do organismo, atuando como recurso essencial para ativar saúde plena, energia sustentada e longevidade ativa. Porque, gente, muitas vezes a gente está focado em vida longeva, e não é só isso. A gente quer chegar a uma longevidade de idade, de anos, mas com vitalidade, desfrutando disso. E para isso é preciso energia, é preciso desfrutar dessa produção de energia, né? Então, aqui hoje nós trazemos para vocês o legado da água e a água de bioperformance. Por quê? Esse estudo que nós realizamos referente ao legado da água foi que nos deu condições e acelerou o nosso processo de crescimento dentro do universo, né, da água Kangen, para realmente responder algumas perguntas, porque a gente acabava tendo dúvidas sobre essas características, mas da onde vem essa informação? Como que chegamos nisso hoje? Então, foi muito importante para fundamentar copilar o nosso entendimento em relação
as características da água. Então, hoje, a gente tem realmente, assim, convicção, certeza, coragem para afirmar que uma água Kangen, uma água de bioperformance, ela realmente ela cumpre o papel, porque as características que ela tem realmente produzem esse benefício para o nosso organismo, tá? E aqui, ó, eu vou trazer para vocês algumas referências, tá? Dentro do nosso conteúdo aqui, vocês viram que tem referências de vários livros onde você pode se aprofundar dentro do interesse, né, da área. Muitas vezes você quer estudar mais sobre hidrogênio molecular ou sobre água hexagonal, né, as aquaporinas. Às vezes você quer entender mais sobre os fótons, né, a eletricidade da água, o quanto isso é realmente importante para o nosso organismo, doar elétrons, ORP, enfim, é muita informação. Então, nós buscamos reunir essas informações de uma forma bem leve e compilamos isso em alguns livros, onde você pode estar estudando, tá? Então, aqui nós temos 2 livros novos, né, nessa área, nesse tema, né, que são os 7 Pilares da Saúde e Longevidade Proibida, tá? Então, para quem está realmente a fim de estudar, de conhecer, de saber mais, fica aqui a dica para vocês estarem buscando conhecimento. Tá, vamos lá. Gente, é muito importante, tá? Eu sempre trago isso aqui nas nossas apresentações, que as informações apresentadas aqui nesse curso são frutos de pesquisas, estudos independentes e experiências pessoais compartilhadas ao longo da minha jornada com a tecnologia Kangen. Tá? Não reflete necessariamente a posição oficial da ENAGC, e a ENAGC não faz recomendações médicas, diagnósticos ou prescrições em seus manuais. As aplicações e práticas aqui demonstradas têm caráter educacional, inspiracional, para que cada pessoa explore conscientemente as possibilidades dessa tecnologia, tá? Então, hoje, nós viemos aqui preparados com alguns nomes para poder compartilhar com vocês, e agora eu gostaria que você abrisse a sua câmera, seu microfone, e que você compartilhasse com a gente aqui, o que você tem alguma dúvida, que gostaria de fazer algum acréscimo. Tem muito mais nomes que a gente poderia estar falando aqui, mas aí isso excederia o nosso tempo de aula aqui. Vamos lá. Quem quer falar primeiro aqui?